Olá, bom dia, eu sou o irmão Rez, eu estou nessa manhã aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje é 18/9/2023, eu estou aqui para fazer uma mensagem para você com o tema O Evangelho, veja Jesus Cristo falando, parte 26. Está escrito no livro de Mateus 7, no versículo 28. E aconteceu o que? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, o Filho do Pai Celestial, ele veio ao mundo, o Espírito Santo concebeu Maria, Maria ficou grávida, depois de 9 meses Maria teve Jesus, Maria cuidou de Jesus, Jesus passou a estar no meio dos escribas, dos fariseus, do sumo sacerdote no templo, ouvindo os pergaminhos das escrituras sagradas. Então ele cresceu em estatura e em conhecimento. Então o que foi que aconteceu? Jesus, ele passou a exercer o ministério dele, foi batizado nas águas por João Batista e passou a exercer o ministério dele. Quando Jesus exerceu o ministério dele, ele passou a ensinar uma doutrina, ensinamentos divinos do Pai Celestial. E passou a ensinar a direção do Espírito, passou para nós a graça de Deus, passou para nós o amor de Deus, a cura, libertação, transformação, proteção de Deus. E passou para nós o caminho da salvação, que é Ele, os ensinamentos dele. Então Jesus ele ensinava com doutrina. Então o que é que o povo ficava quando ouvia a doutrina de Jesus Cristo, que era de Deus, do Pai dele? O povo ficava maravilhado. Só que o povo ficava maravilhado não somente naquele tempo. Nos dias de hoje, o povo fica maravilhado também com as doutrinas de Jesus Cristo, com a doutrina de Jesus Cristo, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Queira ou não queira, a pessoa fica maravilhada. Tanto quem já está na presença de Deus, tanto quem já aceitou Jesus, como quem já se batizou, como quem ainda não se batizou, fica maravilhado. Então todo mundo gosta quando uma pessoa ensina as escrituras dentro da palavra, ensina as escrituras com a direção do Espírito Santo, com a graça de Deus, com o amor de Deus. Todo mundo gosta, até mesmo as pessoas do mundo gostam. Agora eu quero dizer para você que as igrejas que creem em Deus e em Jesus Cristo, as igrejas que creem nas escrituras sagradas, as igrejas evangélicas, as igrejas dos crentes, elas ensinam a doutrina de Cristo. Todas elas ensinam a doutrina de Cristo. Quase todos ou todas ensinam a doutrina de Cristo. Por quê? Porque o assunto principal do Evangelho é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é que nos salva. João 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então o que eu quero dizer para você? A igreja que eu congrego, a igreja que eu vivo, ela é uma igreja que vive a palavra e que pratica a palavra. A nossa igreja. As igrejas evangélicas, as igrejas que creem em Deus, em Jesus Cristo, que creem nas Escrituras, elas vivem a palavra, elas vivem a direção do Espírito Santo, elas vivem ali os ensinamentos de Jesus e praticam os ensinamentos de Jesus, elas praticam a doutrina de Jesus. Então o que é que acontece? Nós, quando você aceita Jesus e se batiza, você entrou na presença de Deus, você recebeu a graça de Deus, o favor alcançado e não merecido. Você tomou posse da salvação. Então, você e eu, nós estamos em uma condição de uma nova vida. Como o pastor ensinou no culto de ontem, que nós já estamos mortos para os pecados. Então, nós não vivemos mais no pecado, estamos mortos. Em outras palavras, nós não estamos mais praticando, vivendo aquilo. Por quê? Porque nós estamos mortos por pecado e vivos para Deus, vivo para Cristo. Então nós não vivemos mais no pecado. Se nós estamos mortos para o pecado, então nós estamos obedecendo quem? A Jesus Cristo, a uma doutrina, a ensinamentos, porque se nós estamos mortos por pecado, nós não vivemos no pecado. Então nós estamos o quê? Ouvindo e vivendo a doutrina de Cristo, de Jesus Cristo e de Deus, que é uma doutrina que quem aceitou Jesus e quem se batizou, quem recebeu a graça de Deus, não vive na prática do pecado, não vive praticando o pecado. Por quê? Porque Deus e Jesus Cristo ajudam a pessoa a não viver mais. A pessoa, o espírito, a alma,
os pensamentos da pessoa, não quer mais viver a vida antiga, quer viver a vida nova através de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não estamos mais vivos para o pecado, nós estamos mortos para o pecado. Como o pastor ensinou ontem, isso foi muito interessante, e eu quero até citar isso aqui para você. De sorte que essa palavra é muito linda, eu vou citar esses versículos aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante em nós? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós estamos mortos para o pecado. Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então todos que foram batizados em Cristo, todos que aceitaram Jesus e se batizaram, foram batizados na sua morte. Então os pecados, as enfermidades, as dores ficou lá na cruz. De sorte que fomos sepultados com ele pelo seu batismo na morte, para que com Cristo, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, através de aceitar Jesus e se batizar, eu e você, nós andamos em novidade de vida. Em outras palavras, nós não estamos mais nas práticas anteriores, no pecado, no erro, na libertinagem, na luxúria, porque nós queremos, porque nós temos força, porque nós somos fortes, porque nós somos... Não, nós conseguimos através de Jesus Cristo, através da graça de Deus, através do amor de Deus, através do Espírito Santo de Deus, através de nós conhecermos as palavras de Jesus Cristo, de Deus para nós. Porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então nós vamos ressuscitar também com Ele para a vida eterna. Também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto que o nosso velho homem foi com Ele crucificado. Então o vosso velho homem, através de você ter aceitado Jesus e se batizado, o seu velho homem foi crucificado. Então você já não vive mais praticando o que você praticava antes. Então por quê? Porque você aceitou Jesus e se batizou, você recebeu a graça de Deus, o favor alcançado e não merecido. Então o que é que acontece? Você está morto no pecado, então você vai viver, está vivendo uma doutrina, os ensinamentos. Porque quem aceitou Jesus, quem se batizou, quem vive na graça, quem crê na graça de Deus, não vive praticando o pecado, conseguiu vencer o pecado, conseguiu vencer o erro, conseguiu vencer a velha vida através de ter aceitado Jesus e ter se batizado. E isso faz com que nós venhamos a conseguir viver e seguir os ensinamentos de Cristo. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com Ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não vivamos mais ao pecado. Então nós não servimos mais ao pecado, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então nós não servimos mais ao pecado. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus, se batizamos, então nós conseguimos viver a palavra, conseguimos praticar a palavra, conseguimos viver a doutrina de Cristo. Então todas as igrejas, elas vivem a doutrina de Cristo. Se você olhar para um ministério ao qual do qual eu sou, ninguém vive na prática do pecado. Nós somos falhos pecadores, mas nós não podemos, nem devemos, e nem as lideranças aceitam os pastores viver em pecado, no erro. Por quê? Porque nós vivemos a doutrina e vivemos os ensinamentos de Cristo e estamos na presença de Deus. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus, se batizamos e estamos na presença dele, conseguimos viver a doutrina, os ensinamentos de Cristo, conseguimos praticar a palavra, vivemos a palavra por o fato de ter aceitado Jesus e ter se batizado. Então Deus abençoe você e sua família.